Muito bem, tá aí para os irmãos verem, não é? O início do curso de perguntas escatológicas que estamos fazendo com transmissão ao vivo a partir da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá na cidade de Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Pastor Moisés Cecílio da Silva, o presidente da igreja, nosso amigo pessoal, e que nos solicitou, né, para que pudéssemos estar levando o curso lá para a sua igreja, para a sua cidade. Nós assim fizemos e tivemos uma primeira aula nesse dia 8 de setembro, que foi maravilhosa. Igreja cheia, pastores, lideranças, não é? Lideranças ali da cidade de Silva Jardim e das cercanias, né, as cidades ali da região conhecida como região dos Lagos, no Rio de Janeiro, se fizeram presente, marcaram presença e juntos realizamos ali um grande trabalho para a glória de Deus. Deixa eu pegar aqui, irmão Clésio, nós vamos te atender assim que acabar a live. Eu vou chamar o irmão no privado aí no seu direct para a gente conversar a respeito do curso de discipulado, não é? Uma bênção. Mas cumprimentar a todos os irmãos neste início, né, de live, a nossa aula de número 243, sobre a temática de perguntas bíblicas e teológicas. Todos sejam muito bem-vindos. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, não é? Pelo esforço, pela dedicação, pelo empenho de cada um de vocês em estar sempre conosco aqui. Aqueles que estão pela primeira vez, não é? Deus abençoe vocês. Se ainda não tiverem curtido o canal do CETARB, faça isso. Aproveite também para nos seguir nas outras redes, não é? Pode chegar lá para curtir a nossa página, né, no Facebook também. Se inscrever no nosso canal CETADB no YouTube. Com certeza será uma grande bênção. E também dizer para você que você pode fazer, já acessar a nossa plataforma de para ter acesso a todo o material que nós estamos disponibilizando, para os irmãos, alguns de forma gratuita e outros que você com certeza pode estar adquirindo para o seu crescimento, crescimento no conhecimento da palavra de Deus, e certamente vai ser bastante produtivo. Pastor Ciro, a paz do Senhor. Conte a bênção, quanta ação. Pastor Alex, tudo bem? Vai sempre melhorando. Eu vou levantar um pouquinho mais aqui, para ficar melhor. Aí, agora acho que vai ficar melhorzinho um cadinho. Hoje nós não combinamos o uniforme, mas estamos com a... Estamos com a marca. Estamos com a mesma... A marca... Eita, glória. A marca é a mesma, né? Diz que orgulho não é coisa boa, mas eu sinto orgulho de ser CETADB. Olha aí. Orgulho santo, né? É desse jeito aí. E mais satisfeito ainda por ter os irmãos conosco, irmãos e irmãs que já estão aqui. Alguns eu já percebi que são a primeira vez que estão conosco. Que satisfação, que bênção poder ter aqui a participação. Deixa eu só inverter aqui enquanto eu vou dizendo alguma coisa. Olha só. Nós deixamos ali reproduzindo, não é? Deixamos reproduzindo aí um trechinho daquilo que foi a primeira aula do curso de escatologia. Deixa eu centralizar melhor aqui, ó. O que foi a primeira aula do curso de perguntas escatológicas que nós iniciamos na segunda-feira, dia 8 agora, segunda-feira passada, né? Anteontem, lá em Silva Jardim. Que bênção nós podemos ter esse tempo juntos ali, de podermos desfrutar da comunhão e também do aprendizado da palavra de Deus. Certamente isso é marcante, não é, para a nossa vida, para o nosso ministério. Deixa eu colocar aqui num ponto onde está sendo apresentado ali os temas, os assuntos estudados. Lembrando os irmãos e as irmãs que se você está assistindo aqui a nossa live e quiser participar, não é? Quiser participar do curso de escatologia, você ainda pode se inscrever. É só acessar a nossa plataforma online. Eu vou deixar aqui no comentário, né? Eu vou deixar aqui nos comentários para os irmãos poderem acessar online.cetadb, vamos lá, .com.br. Vamos lá. É isso aqui, ó. Eu vou deixar fixado aqui. Você pode acessar a nossa plataforma. Está fixado aí. E fazer o seu perfil, né? Faça o seu perfil na plataforma, porque nós temos ali algum material que já está sendo disponibilizado gratuitamente. E nos cursos do CETADB, Teologia Básico, Médio, Avançado, Bacharel Livre, cursos de formação
e de capacitação ministerial para que os irmãos possam estudar diretamente na plataforma, assistir às aulas, fazer as avaliações, enfim, uma grande bênção que os irmãos têm aí, não é, para estar crescendo ainda mais no conhecimento de Deus e da sua palavra, não é, para se qualificar, para conseguir, né, falar com desenvoltura a respeito dos temas, dos assuntos bíblicos, enfim. Está aí. Mais adiante nós vamos voltar a falar aqui a respeito deste trabalho. Veja, se você quiser se inscrever, acesse a plataforma. A seção da plataforma você vai estar nessa tela aí, ó, nessa que está mostrando para você. É só fazer o rolamento aqui para baixo, ó, e você chega aqui, ó, curso de perguntas escatológicas, a turma híbrida. Ela é híbrida porque nós temos alunos que fazem ele presencialmente lá na Igreja Assembleia de Deus em Silva Jardim, que de segunda-feira estava super lotada. Como disse, pastores, amigos, lideranças, não é? Lideranças ali da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, se fizeram presentes e foi uma grande bênção. É só você assistir a primeira aula, que já está disponível, né? Para aqueles que estão inscritos no curso, a primeira aula você já acessa aqui. É só clicar aí, ó. Clique para acessar a primeira aula. É exatamente onde nós estávamos agora. Agora, se você quiser se matricular, é só vir aqui, onde diz matricule-se. Você clica ali em matricule-se. Aí você vem aqui e escolhe a opção. Está aqui, ó. Escolha uma opção. Você tem a opção de retirar em Silva Jardim, ou seja, para estudar presencialmente lá na igreja, pagando apenas R$60. Ou você pode solicitar que seja enviado para o seu endereço. É outra opção que tem ali. Aí, nesse caso, o valor é R$85. Aí tem as informações a respeito de que o material vai ser enviado para o seu endereço, o certificado de conclusão da mesma forma e o desconto de 128 para R$85 para quem vai fazer a distância. É só adicionar no carrinho, faz o pagamento, a lição número 1 já fica liberado para você assistir, que foi a lição de segunda-feira, dia 8, e a próxima segunda-feira, dia 15, a partir das 19 horas, o pastor Ciro Zibordi vai voltar a Silva Jardim para continuar, não é? Continuar a aula com as lições que estão propostas no nosso módulo de perguntas escatológicas. Pastor Ciro, alguma coisa para acrescentar para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje? Não, foi uma benção. Eu fiquei até bonito aí nessa imagem que mostrou aí, com esse fundo aí que esse aí, ó, do irmão Gustavo preparou, olha aí. Rapaz, ficou chique toda a vida, não foi? Olha aí que a maravilha. gente se sente orgulhoso, realmente, né? Nós ficamos orgulhosos, né? E estamos felizes aí pelo engajamento, né? Nós estamos percebendo que realmente os pastores ali da região apoiaram o evento, né? Estiveram lá e os que estiveram também já disseram que vão voltar, vão trazer mais pessoas. Com certeza. Só de segunda-feira, né? De segunda-feira para cá, quando acabou a aula, nós já temos novas 60 inscrições. Olha aí. Isso é um sinal de que a turma gostou. Tanto que o Jefferson, né? O Jefferson veio comigo na segunda-feira, quando acabou a aula, me joguei para dentro do carro e vim embora, né? E o Jefferson, que é o secretário da igreja lá em Silva Jardim, assiste com o pastor Moisés Cecílio, ele veio comigo. Diz que era para não deixar eu dormir, entendeu? Mas ele dormiu a viagem inteira, mas tudo bem, isso é um detalhe. Mas acabamos chegando, viemos direto, né? Viemos embora direto. E chegando aqui, fizemos o ajuste do que precisava ser ajustado. E hoje pela manhã ele retornou para Silva Jardim. Mas temos as inscrições acontecendo. Você que desejar se inscrever, não perca a oportunidade. Está fixado aqui no comentário, está na tela ali, online.cetadb.com.br. Você acessa a plataforma. Ao acessar a plataforma, você vai estar na tela inicial. Vou explicar só, mas dessa vez aqui já iniciamos. Essa é a tela principal. Você faz a rolagem para baixo. Já vai ter aqui, ó, curso de pergunta escatológica, turma híbrida. É só clicar em matricule-se e aí selecionar qual o formato que você vai utilizar. Retire em Silva Jardim, paga R$60 e você vai estudar presencialmente lá na igreja em Silva Jardim. Aí alguém diz, pastor, e se por algum motivo eu não puder ir na aula? Não tem problema, você assiste a aula no celular, na plataforma. E você tem a opção de pedir para mandar o livro para o seu endereço. Aí o valor é R$85, você recebe o livro em casa, mas
assiste as aulas pela plataforma sem nenhuma perca de conteúdo. Olha, aqui tem um calendário, né? Na mesma postagem ali na plataforma tem o calendário. Dia 8/9 foi a primeira aula de abertura e introdução. Aí nós vamos ter as próximas aulas, dia 15 de setembro, 22 de setembro, 29 de setembro, 6 de outubro e 13 de outubro, a última aula com encerramento e a liberação para que os irmãos já façam a prova, uma vez que vai ser emitido o certificado. E no dia 9 de novembro, nós estaremos de volta em Cipa Jardim para realizarmos a formatura dos irmãos que se inscreveram para o curso presencial. Aqueles que fizeram a opção do curso à distância vão receber o certificado sem nenhuma cobrança adicional no endereço que forneceram na hora da inscrição no curso. Então tá aí, não é? É uma grande oportunidade, é uma benção e o custo acessível, não é? Quem faz presencialmente paga R$60, ou seja, R$10 por aula. É uma Coca-Cola, né? Veja que privilégio. Quem faz a distância, R$85, igualmente acessível, pode ser pago com Pix, cartão de débito e cartão de crédito. É isso aí. Vamos avante. Deixa eu voltar aqui a imagem para mim. Eita maravilha. Pois é isso aí, meu pastor. Então vamos lá. Olha, sejam bem-vindos cada um de vocês mais uma vez, irmãos e irmãs que já estão conosco. Eu vi que o pastor Evandro Carlos entrou aí. Vocês vão estar juntos agora, final de semana, não é? Vamos. Hoje, inclusive, ele me mandou uma mensagem, né? E vamos estar juntos lá, vai ser uma benção. Tem um simpósio de escola bíblica dominical em Palmas, não é? Não sei se é simpósio, acho que é. Não sei se é simpósio ou congresso. O pastor Evandro pode confirmar. Me ajuda aí, Evandro. Me ajuda aí. Me fugiu agora. Vocês divulgarem. Mas os é um irmãos evento... que são aí do Tocantins, de Palmas, que estejam mais lá. próximos, né? Podem participar do evento lá na Igreja Assembleia de Deus em Palmas. O pastor Evandro já vai colocar algumas informações complementares aí para que aqueles que puderam. Congresso de Escola Bíblica Dominical. Maravilha. Congresso, isso aí. Pastor Ciro será um dos preletores. Congresso e vai de ser bênção, vai ser bênção, em nome de Jesus. Achei aqui o banner. Primeiro Congresso de EBD, plenárias, seminários, workshops. A força transformadora da IBD em tempos trabalhosos. É isso aí, olha que bênção. Então você que é de Palmas, né, no Tocantins, ou que esteja próximo aí de Palmas, é uma oportunidade maravilhosa de se qualificar ou de se preparar melhor para servir a Deus, especialmente na Escola Bíblica Dominical, uma área importante, né, de ensino da nossa igreja atualmente e que, infelizmente, algumas igrejas não exploram bem ou não fazem um bom uso ou não aproveitam, né, para tal, mas é, de fato, um meio, um canal de bênção para as nossas igrejas, o aprendizado que é emitido a partir da nossa Escola Bíblica Dominical. Olha aí, o pastor Evandro está dizendo que o pastor Ciro é que vai fazer a abertura deste primeiro congresso. Primeiro de muitos, a gente faz votos. Primeiro de muitos. A gente faz votos. Quem sabe o senhor esteja no segundo, né? Amém. Se Deus oportunizar, a gente vai lá. Mas a ideia, meus irmãos, é que esse primeiro seja aquele divisor de águas para não só para a igreja lá em Palmas, não é como para o ministério de muitos irmãos e irmãs que às vezes são subaproveitados. Nós temos irmãos com muita capacidade em nossas igrejas que às vezes estão lá, vamos colocar assim, escanteado, né? Não que esteja abandonado, mas não está sendo bem aproveitado. Então, eu acho que um congresso dessa natureza desperta o dom. Como diz o Paulo para o Timóteo, ele desperta o dom que há em ti. Eu acho que essa é uma oportunidade maravilhosa. Então, vamos lá. Os irmãos procurem, não é? Procurem se inscrever, vocês que são especialmente da cidade de Palmas, não é? Ah, pastor, mas eu não pertenço à Assembleia de Deus lá onde vai acontecer, não é, o evento. Meu irmão, aproveita a oportunidade de aprender, crescer na graça e no conhecimento, porque conhecimento não ocupa espaço, e quanto mais, melhor. Amém? Eita glória! Eu vou só fazer um pedido para o senhor excluir um irmão aí chamado Damião, que ele falou que café sem açúcar é heresia. Então, meu Deus do céu! Se o senhor puder excluir, seria... Muito bem, tá aí, ó. Café sem açúcar é heresia. Tá tomando café com açúcar e não sabe o que é sentir o sabor do café, né? Exatamente. E para sentir o sabor do café não pode pôr açúcar. Tudo que você adicionar no café vai tirar o sabor do café. É isso aí. Maravilha. Pois bem, meu pastor, vamos então aqui para a pauta da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é a de número 243,
não é? Hoje é dia 10 de setembro de 2025 e a primeira pergunta que nós temos aqui diz respeito à teologia prática e à eclesiologia. É a prática teológica com a igreja. Quais os conselhos a jovens pregadores? Então, há muitos conselhos. Agora, eu gosto sempre quando me fazem essas perguntas dessa natureza sobre conselhos para jovens pregadores, eu sempre me lembro das cartas de Paulo a Timóteo. Com certeza. E ali, os principais conselhos, eu penso, para os jovens pregadores estão ali. Claro, a Bíblia toda tem conselhos, mas ali a gente percebe que, de maneira específica, Paulo, ele dá conselhos para os jovens pregadores e também pastores, de maneira geral. Então, nós poderíamos escolher alguns textos para responder essa pergunta, mas eu vou ficar com apenas dois, né? Aliás, eu vou pegar um texto só e talvez, ao explaná-lo, me venham outros à mente. Mas eu citaria como conselhos para os jovens pregadores o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Se o senhor puder ler aí para nós, por gentileza. Com certeza. É um texto muito conhecido, muitos sabem de cor, mas é importante ler também. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Bom, então aí nós temos dois conselhos gerais, eu diria, para os jovens pregadores. O primeiro, tem cuidado de ti mesmo. O segundo, tem cuidado da doutrina. Ou seja, o jovem pregador, se ele quiser ter um ministério longo ou exercê-lo pelo tempo que Deus determinar, e não ter apenas uma carreira meteórica, né? Porque muitos têm, às vezes, uma carreira meteórica. Chama muita atenção, mas depois não dá sequência. Acaba tendo uma carreira muito curta e termina por não deixar também um legado, né? É importante nós também pensarmos, parece até um chavão hoje em dia falar em legado, mas é importante deixar um legado, né? Você trabalhar para que as pessoas se lembrem da sua obra. Veja quantos pregadores, são poucos na verdade, que passaram pela terra e deixaram assim um modelo a ser seguido. Mas esses que deixaram, eles são grandes referenciais, não é? Quem não se lembra, por exemplo, de Charles Spurgeon, John Wesley, Moody, né? São nomes que as pessoas sempre se lembram, ou no nosso meio mesmo, meio assembleiano, Gunnar Wingre, Daniel Berg, Eurico Bergson, ou seja, esses grandes expoentes da palavra, eles deixaram um legado. Por quê? Porque eles, eu penso, todos eles tiveram cuidado de si mesmo e da doutrina. E a ordem como está aí é a ordem correta. Porque muitas das vezes dizem ter cuidado com a doutrina, ou da doutrina, mas acabam não tendo cuidado de si mesmo. Agora, veja como esse conselho, ter cuidado de si mesmo, tem cuidado de si mesmo, diz Paulo ao jovem pregador Timóteo, veja como esse conselho é amplo. Porque ter cuidado de si mesmo, claro, em primeiro lugar, tem a ver com a sua vida de comunhão com Deus. Porque quem tem cuidado de si mesmo, claro, vai cuidar da sua vida devocional, a sua vida de comunhão. Vai ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que cuida da sua vida espiritual, alguém que ora, alguém que medita nas Escrituras, que jejua, que tem cuidado realmente com a sua fé. E também cuidado de si mesmo. A pessoa tem cuidado não só da sua vida espiritual,
mas também da sua vida como um todo, a sua vida familiar, tem cuidado da sua saúde, alimenta-se com cuidado, com moderação, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Tudo isso é cuidar-se de si mesmo. Então veja como esse conselho parece um só e simples, mas ele é muito amplo. Agora, tendo cuidado de si mesmo, e isso não vale só para o jovem, eu falo para o jovem porque o jovem ele tem que começar certo, né? É como disse aquele ator Denzel Washington, eu sempre me lembro, numa entrevista em que ele, no pleno vigor, né? Apesar de ter uma idade já avançada, o entrevistador lhe perguntou a respeito da sua saúde, como que ele, mesmo com a idade avançada, ainda tem uma boa forma física. E ele disse que começou a cuidar do corpo muito cedo. E o entrevistador riu ali, mas para que começar tão jovem? E ele disse, não, você fazer musculação, cuidar do corpo ainda jovem, é preparar-se para a guerra em tempos de paz, né? Então, às vezes, a pessoa, quando chega a guerra, aí que ela vai se preparar. A gente tem visto alguns casos aí pelo mundo, né? De nações que estão numa situação precária em termos militares e quando sofre a ameaça de um país que já está muito preparado, você vê que as pessoas até riem, né? As pessoas até zombam, porque não tem exército, não tem armamento adequado, não tem preparo para fazer frente a uma nação que está preparada para a guerra. Da mesma forma, aqueles que querem ter uma vida longa e querem chegar numa idade avançada também bem, precisam ter cuidado de si mesmo. E tendo cuidado de si mesmo, a pessoa poderá também ter cuidado da doutrina. Que, claro, uma coisa não substitui a outra. Não adianta você priorizar o cuidado de si e esquecer-se de cuidar da doutrina. Evidentemente, você precisa também ter cuidado com a doutrina. E ter cuidado com a doutrina, claro, é ter cuidado com a palavra. Porque a doutrina, no Novo Testamento, quando esse termo aparece sem adjetivação, no singular, é uma referência à palavra de Deus, devidamente compendiada, devidamente sistematizada. Doutrina é isso, é a palavra de Deus devidamente compendiada, explicada, é a doutrina. É isso que significa o termo doutrina. Então, ter cuidado da doutrina, em outras palavras, a gente começa a lembrar aí também de outras passagens das cartas de Timóteo. Nós vamos lembrar, por exemplo, da segunda carta, capítulo 2, versículo 15, que é um outro conselho para os jovens atrelado a este, em que Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então veja, manejar bem a palavra da verdade é ter cuidado com a doutrina. 2 Timóteo capítulo 4 também, versículos 1 e 2, Paulo disse, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, exortes, repreendas, com toda longanimidade e doutrina. E Paulo prossegue dizendo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, antes, tendo comichão, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão doutores ou mestres, segundo a sua própria concupiscência. Então veja, e Paulo insiste com Timóteo, dizendo, olha, tu, porém, faz a obra de um evangelista, ou seja, mantenha a sua posição, honre o compromisso que você tem com a palavra de Deus. E então ele convida Timóteo a fazer esse juramento, por assim dizer, não é? Porque esse verbo aí, conjurar, né? Conjuro-te, é a ideia de um julgamento solene. E Paulo está longe de Timóteo. Timóteo estava em Éfeso. E Paulo, lá na prisão mamertina, em Roma,
certamente, não é? A Bíblia não diz, mas quando Timóteo foi visitar Paulo em Roma, porque Paulo disse, procura vir ter comigo depressa, é bem possível que quando Timóteo chegou a Roma, Paulo já tinha sido morto, já tinha sido martirizado. Mas ele recebeu a carta, certamente, e naquela carta Paulo disse para Timóteo, olha, nós vamos fazer agora um juramento. Nós dois vamos nos colocar diante do Senhor, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, e nós vamos assumir o compromisso. Claro, esse compromisso era muito mais para Timóteo, porque Paulo estava já para partir, o momento da sua partida chegava, se aproximava. Então Paulo estava dizendo, Timóteo, tu vais aqui assinar um contrato comigo, diante de Deus, de que tu vais pregar somente a palavra. Tu vais ter tu vais ter cuidado da doutrina, ou seja, tu vais pregar somente a palavra. Então, eu deixo para os jovens pregadores esses dois conselhos bíblicos e gerais. Ter cuidado de si mesmo, ter cuidado de si mesmo, claro, é cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, cuidar da sua comunhão com Deus, sobretudo, cuidar da sua formação em todos os sentidos, para poder também ter cuidado com a doutrina. E ter cuidado com ou da doutrina, claro, envolve a preparação específica, envolve você fazer um curso teológico, você se aperfeiçoar, você avançar na sua carreira acadêmica na medida do possível e também avançar ministerialmente, fazendo cursos. E o CETADB está aqui para apoiar você que é jovem pregador. E o pastor Hertz já falou aí bastante sobre o nosso curso de perguntas escatológicas e há muitos outros cursos ministeriais que estão à sua disposição. Faça contato aí com o pastor Hertz. O pastor Hertz, ele sempre deixa marcado aqui, ó, está marcado, está pinado aqui, como se diz, né? online.cetadb.com.br. Você, entrando aí nesse site, você vai ver os vários cursos ministeriais que estão à sua disposição. O pastor Hertz está mostrando aí, ó, vários livros. Tem o curso aí do discipulado, capelania, CFO, que é o curso para preparação dos obreiros, perguntas escatológicas, e por aí vai. Jovens pentecostais, né? Você que é jovem, eu começaria por esse curso aí, ó, curso para jovens pentecostais. Certo? O autor, pastor Ciro Sanches e Bordi. Esse é o autor do módulo. Não, modéstia à parte, né? Não é porque fui eu que trabalhei nesse módulo, não, mas é importante, com certeza. É um curso importante, né, para os jovens. A temática é importantíssima, com certeza. Aí, pastor Ciro Zibordi escreveu esse módulo aí do curso para formação de jovens pentecostais, com uma linha teológica e também aí emite vários conselhos, né? Já que, aproveitando aqui a pergunta, né, em questão, também o pastor Ciro dá muitos conselhos, não só no texto do módulo, como na videoaula também, que foi gravada relacionada a este módulo do curso para formação de jovens pentecostais. Então tá aí, é uma oportunidade ímpar, né, de crescer no conhecimento. Aleluia, é bênção. Meus irmãos, vamos lá então, meu pastor. Com o corpo glorificado, é a próxima pergunta. Poderemos ir a qualquer lugar? Aí o aluno completou assim, ó, poderemos nos teletransportar? Eu penso que não haverá limitação. Claro, no corpo glorificado, nós olhamos para o exemplo de Jesus, porque nós queremos um corpo semelhante ao dele, não é? Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. A nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo de humilhação, em um corpo glorioso semelhante ao de Jesus. Então, Jesus, quando ressuscitou, ele não estava mais limitado, ele não estava mais sujeito às leis da física, ele atravessava portas fechadas,
ele aparecia num local, desaparecia, aparecia em outro. Agora, isso aí de maneira sobrenatural. Não é que nós vamos, de fato, nos teletransportar, né? Porque o teletransporte, evidentemente, é algo que os homens estão fazendo, estão tentando fazer, estão há muito tempo aí fazendo testes, tentando fazer com que isso seja uma realidade, que vai ser aquele processo de desmaterialização, né? Em um local e recriação exata em outro, como visto em filmes e livros, né? Eu fico um pouco incrédulo com esse tipo de coisa, mas hoje em dia muitas coisas estão sendo possíveis, mas eu fico imaginando como seria, por exemplo, um entregador de pizza, por exemplo, ele se desmaterializa aqui e depois vai ser recriado do outro lado. Precisa ver se não vai haver uma mistura da pessoa com a pizza, não sei, alguma coisa assim, porque é complicado, né? É coisa de filme, né? De desenho animado. Coisa de desenho animado. Coisa de desenho animado. Agora, de fato, o corpo glorioso, o corpo glorificado, ele vai evidentemente estar numa outra dimensão. E no milênio, por exemplo, quando nós vamos ter a possibilidade de interagir com as pessoas que estiverem entre os povos naturais, vamos ser como os anjos de Deus, né, também. Eu creio que nós vamos nos locomover com rapidez, e isso sim. Então eu não compararia ao chamado teletransporte, mas é algo muito mais eficiente, claro, porque a Bíblia nos dá o exemplo do Filipe, né, por exemplo. Filipe, ele andou no meio de transporte de Deus. Ele desapareceu do lugar onde ele estava e já se encontrou em outro lugar. Ele estava lá na estrada deserta, que vai para Gaza, e se encontrou já em Azoto. Então a Bíblia não dá maiores detalhes, mas foi uma espécie de um arrebatamento, né? Foi tomado num lugar e já se achou em outro. Então não foi um teletransporte, mas foi um transporte providenciado por Deus de maneira miraculosa. E é isso que vai acontecer também quando nós estivermos em corpos gloriosos. Maravilha. De fato, foi um meio de transporte interessante, né? Como seria bom se eu tivesse um negócio desse assim para usar em alguns momentos. Por exemplo, agora, né? Toda segunda-feira, para estar em Silva Jardim, assistindo a aula abençoada que o irmão tem dado lá. Domingo foi... domingo. A segunda agora foi uma benção. O pastor... Eu não vou citar o nome, porque fica chato, né, de citar o nome, mas o pastor estava sentado ali do nosso lado, porque eu estava assim, o pastor Moisés do meu lado e o pastor do lado dele. Aí ele falou, pastor, mas que é uma maravilha, olha só como o pastor Ciro tem facilidade para falar. Porque, na verdade, o pastor Ciro estava inspirado naquele momento ali, desacortinou o assunto da escatologia, e os irmãos ficaram impressionados. 2 horas de aula que passou rapidinho, né? Foi rapidinho. Ô, pastor, isso é bondade do nosso irmão, mas o senhor sabe que escatologia é uma coisa interessante, que a hora que a gente pensa que vai começar a entrar no assunto, acaba o tempo. Aí acaba o tempo. Porque a gente leva aquele tempo... Porque tem que colocar as bases, né, para começar a explicar. Com certeza. E depois, quando a gente percebe que já está com as bases colocadas, que vai avançar, o tempo acaba. Mas é bom também que o povo, acredito, fica com aquela vontade de querer saber mais, né? Com certeza. Ali, mesmo quando acabou a aula que eu fui ali na Secretaria de Apoio para poder verificar se os irmãos estavam precisando de alguma coisa, tinha uma quantidade de irmãos se inscrevendo. Porque irmãos saíram do trabalho e foram direto para a aula e acabaram se inscrevendo depois que acabou a aula. Mas amém. Deus está no controle, né? Benção pura. É bom que fica gravado na plataforma, né? E quem está inscrito pode assistir. Acessa lá. Pode reassistir também, porque às vezes a gente assiste pela primeira vez e alguns... É como um filme que a pessoa assiste uma vez, depois quando vai ver pela segunda vez, percebe detalhes que não tinha percebido. Percebido anteriormente. Exatamente. Olha aí. Olha como ficou bonito esse... Rapaz, vamos falar a verdade, a turma trabalhou bem, né? Esse banner aí, essas cores, né?
Ei, Rapaz, rapaz, a turma trabalhou gostei, bem. Eu viu? gostei, eu gostei. Eu tenho a impressão que o rapaz que fez isso daí é É gente de primeira profissional. linha. É gente de primeira linha. É, é alguém que tem um sobrenome Importante. termina com I no final. Termina com I. Eu Esse lembrei dessa pessoal que aí. tem sobrenome que termina com I no final é um pessoal importante, né? E esse aí parece que tem dois com I, não é? Hã? Esse tem. Que ele é Acioli Denobi. Aí, Olha aí, tá vendo? Aí é. E tem maravilha, também a então. influência do Pagani, né? Então, tem isso aí também. São três Is, então. Tem essas influências todas aí. Pagani, Denobia, Scioli, olha Na aí. Cioli. Mas vamos lá então, meu pastor. A próxima, olha, se você quer se inscrever para o curso de escatologia com as ministrações do pastor Silas Iborde, que está sendo feito ao vivo toda segunda-feira a partir de 19 horas, você assiste a aula através da plataforma, se você se inscrever para fazer à distância, ou você pode se inscrever para fazer em Silva Jardim, no Rio de Janeiro, Igreja Assembleia de Deus, onde o pastor Moisés Cecílio é o pastor presidente. Você vai lá toda segunda-feira a partir de 19 horas e o pastor Ciro está lá dando a aula. Segunda-feira Inclusive, foi assim e dia 15 agora é a aula de número 2. Pode falar. inclusive os irmãos que moram em Niterói ou até mesmo no Rio de Janeiro, é bem próximo, né? Não é Com distante. certeza. A Com questão certeza. é o horário que a pessoa se dirige para lá por conta do trânsito, né? Mas se a pessoa conseguir ir um pouco mais cedo, antes da hora do rush, Com a certeza. pessoa consegue chegar lá em torno de 1 hora no Uma máximo, né? hora, 1h15 no máximo, Uma chega hora e lá 15, a tranquilo. pessoa chega em Silva Jardim. É isso aí. Não é longe, não. Muito bem. A próxima pergunta, meu pastor, é esta aqui, ó. Jesus, enquanto estava no templo, entrou além do véu, no lugar santíssimo. Então, a Bíblia diz que Jesus entrou no templo, mas não diz exatamente até que parte do templo ele entrou. Onde havia o comércio ali, onde estavam vendendo pombos, ovelhas e tal, era naquela área mais geral, né? Que era conhecida como Pátio dos Gentios. Agora, tem um outro detalhe também, que Jesus ele entrou no templo na semana que antecedia a Páscoa. Ele entrou antes da Páscoa, né? Só para contextualizar, a Bíblia, a palavra de Deus prescreve, claro que há muitas outras festas judaicas, mas as que estão prescritas na Bíblia e no calendário que Deus estabeleceu, são 7 festas, né? Que são divididas em festas da primavera e festas do outono. Então, as festas da primavera são a Páscoa, que abre a temporada de festas, seguida da festa dos pães asmos, primícias e Pentecostes. Aí tem um intervalo e depois vem as festas de outono, que começam com as festas das trombetas, expiação e tabernáculos. Então, veja que interessante, o lugar santíssimo era um lugar no templo, né? Um lugar no templo, antes do tabernáculo, em que somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, e não era na Páscoa, não era nos pães asmos, não era na festa das festas, somente na festa da expiação, que na verdade é um dia só essa festa, né? É o chamado Yom Kippur, dia da expiação. Então, somente nesse único dia, o dia da expiação, o Yom Kippur, o sumo sacerdote é que entrava na última divisão do templo, o lugar santíssimo. Ele entrava com sangue. Então, veja, claro, o Senhor Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Mas ele, na verdade, entrou não nesse templo ou nesse tabernáculo feito por mãos. Ele penetrou além do véu, diz o autor de Hebreus, mas ele entra lá no lugar santíssimo, que é, na verdade, na glória, né, no céu, abrindo o caminho para nós. Inclusive, quando ele morre, o véu do templo, ele rasga-se de alto a baixo, né? Então, eu penso que quando Jesus entrou no templo ali e purificou o templo, ele não entrou no lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo era o lugar onde somente o sumo sacerdote, de maneira oficial, evidentemente, né, ele entrava uma vez no ano. O Senhor Jesus, claro,
embora ele seja o sumo sacerdote, ele não era reconhecido pelos homens do templo lá, aqueles que cuidavam do templo, como o sumo sacerdote. Então ele não teria, humanamente falando, permissão para entrar ali. E também não era ocasião para ele entrar, porque era a semana da Páscoa e não tinha nada a ver com o Yom Kippur. Mas o senhor achou que quer acrescentar alguma coisa aí, né? Não, eu estou vendo se eu consigo abrir uma imagem. Sim. Do tempo. Abrir uma imagem que dê esse panorama, porque de repente quem não tem essa informação acaba não conseguindo entender exatamente. Olha então, só. só para resumir rapidamente, o tabernáculo ele tinha 3 áreas gerais, né? O pátio, que na verdade no templo ele era subdividido em áreas que tinha área destinada às mulheres, tinha área destinada aos gentios, mas era um pátio, por assim dizer, de maneira geral. Esse local, ele era um lugar que permitia acesso das pessoas. O pátio dos gentios é esse aqui, ó. Exatamente. Aí, vê se for, tá vendo como era uma área grande, né? É. Então era aí que acontecia o comércio. Porque depois na área o lugar santo e o lugar santíssimo eram áreas restritas. No lugar santo só podia entrar o sacerdote, alguém que fosse sacerdote de fato. E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. E era só uma vez no ano. Então era uma área muito mais restrita. Então, respondendo objetivamente a pergunta do nosso irmão, eu penso que Jesus não entrou no lugar santíssimo aqui da terra, claro, mas quando ele morreu, evidentemente, o autor de Hebreus até diz, não é? Tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, ou santuário, como ele diz, tendo, pois, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Porque ao morrer, Jesus, claro, ele abriu o caminho para nós, e espiritualmente falando, qualquer um de nós pode ter uma comunhão mais profunda com Deus, pode, por assim dizer, entrar no lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava. Agora, nesse tabernáculo feito por mãos, esse tabernáculo lá dos judeus propriamente, o segundo templo, no caso, né? Eu penso que Jesus não entrou. O texto bíblico, pelo menos, não diz que ele tenha entrado no lugar santíssimo. Maravilha, meu pastor. Então, vamos lá. Ainda que não seja, né, aqui a live sobre o assunto da escatologia, acaba entrando sempre algum assunto, né, bíblico, teológico, que diz respeito especificamente à doutrina escatológica, como essa que está aqui. Ó. Após a volta de Jesus, é a pergunta do aluno, os crentes que ficarem terão uma segunda chance? Ele se refere à segunda chance de salvação. Do tipo desviado, que não vai ser arrebatado, vai ficar no período tribulacional. Vai ter uma segunda chance para esse miserável? Então, a Bíblia diz que haverá salvação, né, do período tribulacional. Apocalipse capítulo 7 mostra que haverá uma grande multidão de salvos. E ali, no mesmo capítulo 7, mencionam-se também os 144 mil, que vão ser 144 mil israelitas. Então, fica claro que haverá salvação entre os israelitas e entre os gentios. Não é testemunha de Jeová, não? Esses 144 mil não é, né? Eles dizem que são eles, né? A turma fala que é, mas é mentira, né? Meu Deus do céu. Ali o texto é claro, né? São 144 mil, sendo, na verdade, 12 mil de cada tribo, né? 12 mil vezes 12, 144 mil. Israelitas, né? Não tem como você espiritualizar aquilo ali, porque o texto é muito claro. Eu provoquei só para esclarecer. Está esclarecido. Essa é uma das perguntas do nosso curso, né? Do curso de escatologia. Quem está inscrito vai ter detalhes a respeito desse tema. Maravilha. Inclusive, na próxima aula eu vou procurar, porque a primeira aula foi uma aula mais geral, assim, e a partir da próxima aula eu vou tentar responder, de fato, perguntas que estão ali no livro, né? Fazer uma sequência de respostas objetivas ali.
Então, pastor Eros, o texto de 2 Timóteo, segundo aos Tessalonicenses, perdão, capítulo 2, tem um versículo lá, eu creio que é o versículo 4, se o senhor puder localizar. Segundo Timóteo? Segundo Tessalonicenses. Perdão, capítulo 2. Menciona o espírito do erro, né, que virá sobre aqueles que estiverem passando pelo período tribulacional, mas ali o texto é claro ao enfatizar que estes sobre os quais virá esse espírito do erro... Verso 11. Verso 11, perdão. E por isso Deus lhes enviará, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então, essa operação do erro, eu confundi com o espírito do anticristo, do espírito do engano e tal, né? Isso. Mas está dentro do mesmo contexto. Então, essa operação do erro, eu já vi alguns professores de escatologia dizendo que não, quem não for arrebatado não vai ter oportunidade, perdeu a salvação. Aquele que estiver desviado e não for arrebatado não vai ter mais nenhuma chance, porque virá sobre ele a operação do erro. Só que o contexto aí mostra muito bem que essa operação do erro virá sobre aqueles que, evidentemente, se aliarem ao mal, se aliarem ao anticristo. Mas Deus é misericordioso. Não estou aqui incentivando ninguém a querer ficar para o período tribulacional. Até porque a morte também é iminente, né? Então não adianta a pessoa dizer, eu vou viver uma vida relaxada porque o irmão Ciro falou que quem não for arrebatado ainda vai ter mais uma chance. Pois é, se você quiser pagar para ver, né, como se diz, se você quiser ficar aqui no período tribulacional, eu não recomendaria. E outra coisa também, a morte é iminente. Ninguém sabe em que momento ocorrerá a morte. Então a pessoa às vezes está pensando, não, eu vou ficar aqui e tal, vou passar pelo período tribulacional, mas talvez a pessoa nem chegue lá. Então nós temos que estar prontos em todo momento. Agora, se alguém que porventura estiver desviado ficar para o período tribulacional, veja, quando você lê Apocalipse 9, você vê que até mesmo os adoradores do anticristo, os adoradores da besta, você vê que Deus envia juízos, ali se mencionam a quinta e a sexta trombeta, mencionam-se aqueles demônios que saem do abismo, e eles saem com o objetivo de torturar, literalmente, os adoradores da besta. E ali você pensa que Deus está sendo um sádico, ali um vingador, um justiceiro. Só que quando você lê o último versículo, se o senhor puder ler aí por gentileza, Apocalipse 9, o último versículo, veja que interessante. Apocalipse 9, o último versículo. O último versículo do capítulo 9. Sim, Apocalipse é exatamente o 21. 9, o último versículo. É o versículo 21. Diz assim: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então, veja, por que tem essa ênfase? Não se arrependeram. Ora, por que dizer que eles não se arrependeram se eles não tinham como se arrepender, já que o espírito do erro veio sobre eles, vamos dizer assim? Então não tinha nem como eles se arrependerem. Mas se o texto diz que eles não se arrependeram, é porque é lógico que haveria possibilidade de eles se arrependerem. Ou seja, Deus não vai mandar o juízo apenas porque ele tem prazer em se vingar. Vocês estão adorando o anticristo, agora vocês vão sofrer. Não é isso. Não é isso apenas. Né? Claro que isso também, de certa maneira, é o juízo. Mas, claro que é o juízo, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para haver arrependimento. É uma oportunidade, mas o texto diz aí profeticamente, claro, que os adoradores da besta não vão se arrepender. É como se dissesse, mesmo assim, apesar de Deus ter derramado juízos para ver se eles reconheciam que Deus era o único que poderia livrá-los daquilo, mesmo assim, eles não se arrependeram.
Então veja, se o texto, falando com respeito aos adoradores da besta, tem essa ênfase, eles não se arrependeram, imagine o desviado que fica quando o arrebatamento ocorre. Quer dizer então que Deus vai ser tão vingativo, vai dizer, agora você não quis, agora eu vou bloquear, eu vou impedir que você se arrependa, eu vou lançar sobre você o espírito do erro. Isso não condiz com a ideia de um Deus misericordioso. Claro que o espírito do erro virá sobre aqueles que permanecerem no erro. Porque é evidente que, até no caso de Faraó, muita gente utiliza aquela ênfase que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas quando você estuda com cuidado, você vê que antes de Deus endurecer o coração de Faraó, Faraó já tinha endurecido seu coração. Romanos 1 diz que Deus manda ali o espírito do erro também sobre aqueles que já estão entregues a uma vida de pecado. Né? Romanos 1 mostra muito isso. Então não é que Deus, ele na verdade, é como se ele determinasse que uns serão salvos e outros já serão determinados para a perdição. Não, ele sempre vai dar oportunidade para as pessoas se arrependerem. Um exemplo muito eloquente na Bíblia é o exemplo daquele rei, o rei Manassés, né? Quando você lê sobre o rei Manassés, você vê que ele cometeu todo tipo de pecado que os piores reis de Israel cometeram, até mais do que muitos. Mas ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, Deus teve misericórdia dele. Manassés é um exemplo de rei, né? Talvez o único exemplo. É dos mais importantes, com certeza. É de um rei que começa mal, péssimo, e depois se arrepende. Porque a gente vê muitos casos entre os reis de Judá, porque só em Judá que tivemos reis bons, né? Porque em Israel no Reino do Norte, todos os reis se perderam, se desviaram. Sempre foi de mal a pior no Norte, né? Exatamente. Mas em Judá, você tem muitos reis que começaram bem e terminaram mal, né? Você vê o caso de Josias, um bom rei, houve um grande avivamento no tempo dele, mas depois ele acabou se aliando lá a Faraó, se aliou ao Egito, né? Depois teve também Ezequias, que Deus deu a ele mais 15 anos de vida, ele tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, mas depois daqueles 15 anos, ele acabou destruindo com os pés o que ele construiu com as mãos. E ele acabou mostrando lá os tesouros de Judá para o rei da Babilônia. A Babilônia, que até então não era o grande império que seria no tempo de Nabucodonosor. Então ele apresenta os tesouros e ali Isaías profetizou, dizendo, olha, por causa disso vai haver o juízo de Deus. Né? E de fato o juízo veio, mas não no tempo de Ezequias, mais para frente, lá no tempo de Jeoiaquim, né, que era Eliaquim, na verdade, e o nome dele foi mudado pela Babilônia, né, o próprio Nabucodonosor, que mudou o nome dele para Jeoiaquim, porque ele se tornou um títere, na verdade, né, um títere lá da Babilônia. Né? Então, você veja que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele tem misericórdia, mesmo daqueles que se desviam, e oferece oportunidade da pessoa se arrepender. Então, eu não me apego a essa teoria aí que foi criada, de que, com base nesse versículo 11 de 2 aos Tessalonicenses, de que a pessoa que não for arrebatada não vai ter oportunidade. Isso aí parece que é uma teoria que surgiu mais para fazer uma pressão sobre as pessoas. Olha, se você se desviar, você perde a salvação, para criar um terror. Porque, por outro lado, tem-se aquela ideia de que se não fizer isso, a pessoa vai levar uma vida relaxada e tal, e não vai querer servir a Deus. Mas é um equívoco também, é um erro pensar assim, porque, veja, foi como o irmão comentou aí, se está difícil hoje, imagine dentro do período tribulacional. Vai ser muito mais difícil, porque Deus vai dar uma permissão maior para Satanás agir. Porque hoje o diabo ele age com muito mais limitação.
Com certeza. Porém, no período tribulacional, ele vai ter maior liberdade, vai ter permissão de Deus para fazer muita coisa que ele gostaria de fazer hoje e que vai fazer no período tribulacional e mais. Vai haver juízos também que Deus vai derramar sobre a terra e esse juízo, claro, boa parte deles vai cair sobre todos. Claro, há juízos específicos que vão ser derramados somente sobre os adoradores da besta, mas, de modo geral, os julgamentos que vão cair sobre a terra vão atingir a todos que estiverem aqui. Maravilha, meu pastor. Nós temos uma última pergunta aqui que nós não vamos trabalhar com ela hoje. Nós vamos deixar essa aqui para começar a próxima. Esta aqui, ó. Nos dê um argumento contra a teoria do hiato. Isso aqui é aquela história assim, me dá um versículo, me dá um versículo, umzinho. É a mesma coisa, só que em vez de ser um versículo, é um argumento. Essa aí realmente precisaria de um tempo maior para explicar, né? Mas nós vamos deixar para a próxima aula. Essa aqui vai ficar para a próxima. Tá certo. Essa fica para a próxima aula. A próxima aula será de número 244, na próxima semana. Aí nós trabalhamos, começamos a nossa próxima aula, então, com essa aqui. Nos deu um argumento contra a teoria do hiato. Aí, você que está com a gente hoje aqui, não perca a próxima aula, né? Na próxima aula, nós vamos estar trabalhando nisso. Israel Brandão, 717. A sua pergunta acabou de ser respondida. Então, eu vou dizer para você, a hora que acabar a live, assiste ela de novo. Aí vai voltar ali e você vai assistir a resposta exatamente a esta pergunta que você está fazendo. Eu não vou nem registrar ela para lives futuras, porque acabou de ser respondida a respeito de salvação, né? Então fica bem fácil para ti aí. O irmão já pega ali, assiste de volta e vai ser bênção. Vamos lá, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Pastor Ciro, a palavra está contigo para suas considerações finais. Lembrando os irmãos que se você está aqui e você deseja se inscrever para o curso de escatologia que o pastor Ciro está dando presencialmente lá na Assembleia de Deus em Silva Jardim, no Rio de Janeiro, você pode acessar a nossa plataforma. O endereço está fixado no comentário, mas está na tela. Está na tela aí também, ó. Deixei ali, ó, online.cetadib.com.br. Acesse a plataforma. Quando você acessar a plataforma, você virá exatamente para aqui. E aí você faz a rolagem da sua telinha ali, ó, e você vai chegar exatamente aqui, ó. Promoção de lançamento, curso de perguntas escatológicas, turma híbrida. A primeira aula já aconteceu segunda-feira, dia 8 de setembro. Você se inscreve para o curso e vai assistir a primeira aula, com certeza. E aí a próxima será segunda-feira, dia 15. 15 de... eu falei outubro, mas é setembro, né? 8 de setembro foi a primeira aula e a próxima será 15 de setembro. Segunda-feira próxima. Presencialmente na cidade de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, lá na Assembleia de Deus do pastor Moisés Cecílio, ou você faz a distância, recebe o livro em casa, assiste a aula pela plataforma ao vivo, tá joia? Se você se inscrever para fazer lá na igreja em Silva Jardim, R$60. Já com um vídeo, com um livro, com as aulas e com o certificado. E se você fizer a opção de se inscrever para estudar à distância, você vai receber o livro pelo correio no seu endereço e o valor é R$85. Aqui, ó, na tela, você clica em matricule-se. Aí, na tela seguinte, que você vai ter, você faz a opção. Retirar em Silva Jardim, paga R$60. Enviar para o meu endereço, paga R$85. Inclui, conforme disse, livro, aula e também certificado. Está aí, tem a descrição do curso, tem um vídeo aqui explicando a respeito do curso. E aqui está a agenda do curso. 8 de setembro, a primeira aula, aconteceu segunda passada. 15 de setembro, a aula 2. 22 de setembro, 29 de setembro, 6 de outubro e 13 de outubro, a última aula. E aí já libera para fazer a prova aqui na plataforma. Maravilha. Pastor Ciro. Ô pastor Alex, tem como dar um play aí na primeira aula, só para o pessoal ter uma ideia aí? Tem, agora. Como foi? Só uns 20 segundos aí, só para o pessoal perceber o ambiente aí, ver como que... Com certeza. Vamos colocar aqui para que os irmãos possam... Só não coloca sem aí para o pessoal não ver, né? Com certeza, está aqui, ó. Vamos abrir aqui, deixa eu colocar volume na TV, porque eu cortei o volume. Para os irmãos perceber o ambiente aí, ó. Como é o curso. Vamos lá, olha aqui. Aí, ó. Ó que bênção. Cantando.
E é uma referência à restauração de Israel, não apenas nacional, mas também espiritual. Israel já está na sua terra, já Alexandria no Vamos Egito. avançar aí. Olha aí. Porque você sabe, havia duas grandes escolas de Bíblia nos primeiros séculos. Antioquia das Olha aí. pré-milenismo histórico, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista. Eu ainda não expliquei o porquê de dispensacionalista. Nós vamos chegar lá. Mas você já entendeu que o pré-milenismo dispensacionalista Prontinho, tá aí. difere É benção. do pré-milenismo histórico. Maravilha, pastor. Ó, dá para o pessoal perceber que Não tem nada determinado. é um curso bem abrangente, né? Com certeza. Tá aí, ó. Acesse a plataforma online.cetadv.com.br. Só fazer a rolagem da telinha um pouquinho abaixo. Já tem aí a opção. Quem já tem o login, pode falar. O irmão Jefferson está pedindo para o senhor me colocar cantando aí, ó. No final. Vai No final da aula. Aí não, aí é só para quem se matricular, irmão Jefferson. É isso aí. Quem já tem o login do curso, acessando a plataforma, é só clicar aqui, ó. Clique para acessar a primeira aula, já vai estar assistindo. Quem ainda não tem, aí vem aqui, ó, matricule-se, não é? Matricule-se, eu vou passar novamente aqui. Aí escolhe a opção se você vai retirar o material em Silva Jardim e vai assistir às aulas lá na igreja, ou se você vai querer receber o seu material pelo correio e assistir às aulas na plataforma. Conforme disse, R$60 se você retirar o material em Silva Jardim, 85 para a gente mandar para o seu endereço. A bênção é grande, maravilha. Pastor Ciro, contigo a palavra. Amém. Olha, agradeço pela oportunidade, uma bênção. Eu só não estou mais feliz com a oportunidade de estar em Silva Jardim na próxima segunda, porque o senhor não vai estar lá, né? Vai ser... Aí, ó. Seria muito bom se o senhor estivesse lá novamente, mas eu sei que é longe, né? Ainda não dá para usar o teletransporte. O teletransporte que o irmão sugeriu ainda não está disponível. Mas tá bom. Então Deus abençoe, um prazer. Manda aí a nossa saudação para todos os nossos amigos aí, irmãos e amigos de Apucarana, né? Nosso querido pastor Daniel Ascioli, nosso decano, também o nosso pastor Ednei, né? Isso. Pastor Ednei, nosso amigo, nossa vice-diretora aí, Deus abençoe, viu? E todos os nossos queridos irmãos e amigos de Apucarana e todos os professores também espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Um prazer participar de mais esta live de número 243. Maravilha, é isso aí. Vamos avançando. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Se precisar falar conosco, eu já vou dizer para você, o caminho é assim, ó, você pode acessar a plataforma e na plataforma tem um link para você nos chamar no WhatsApp, entendeu? Aí você pode nos chamar ali e a gente vai estar à disposição para auxiliar, né, os irmãos naquilo que for necessário. Com certeza, uma satisfação grande. Deus abençoe vocês. Pastor Ciro, transmita a nossa saudação aí para a irmã Luciana, também para a Júlia. Avisa a irmã Luciana que na formatura lá, dia 9 de novembro, ela tem que estar lá, né, filho? Ela tem que estar lá. Ela tem que estar lá, a festa vai ser grande. É o que, domingo? A festa é grande, nós vamos estar, é domingo à noite. A partir das 18h30, nós vamos estar realizando a formatura dos alunos que concluírem o curso de escatologia. E vai ser bênção, em nome de Jesus. Mas a Luciana vai ter que ir contigo lá, em nome de Jesus. Vai lá, irmã Luciana, vigia, hein? Tá ouvindo, né, Luciana? Vigia, irmã Luciana. Ai, ai, ai. Vou ver a agenda aqui, ó. Pronto. Olha elazinha aqui, ó. Olha elazinha aqui, ó. Deixa eu virar. Olha elazinha ali, ó. Eita. Deus abençoe, Mariane. Desse jeito aí. Muito bem, gente. Deus abençoe, pastor Ciro. Aquele abraço. A paz do Senhor. Amém.